Quando Ricardo Tavares se levantou da cadeira e caminhou até a porta daquela sala de reuniões, no 45º andar da Torre Oriente, no Porto, tinha certeza de que havia arruinado a única oportunidade de salvar sua família. Vestia um terno que havia comprado num brechó por 25 euros, sapatos emprestados do irmão que apertavam seus pés, e no bolso levava uma foto amassada da filha de 8 anos que precisava de uma cirurgia no coração que custava 195 mil euros. A entrevista tinha sido um desastre. Ficou em branco quando perguntaram sobre suas conquistas profissionais. Gaguejou ao falar de liderança e, quando seu celular tocou com o tom de emergência do hospital, simplesmente se levantou e disse que precisava ir embora. Os 6 executivos à mesa olharam para ele como se estivesse louco. Ninguém abandonava uma entrevista com Helena Cardoso, a CEO mais poderosa de Portugal, a mulher que transformou uma pequena empresa familiar num império tecnológico de 3,2 bilhões de euros. Ninguém, exceto Ricardo Tavares. O que ele não sabia, o que descobriria nos próximos minutos, era que Helena Cardoso tinha visto algo nele que nenhum de seus diretores percebeu e estava prestes a correr atrás dele. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está vendo este vídeo. A história de Ricardo Tavares não começou naquela sala de reuniões do Porto, mas 6 anos antes, numa pequena oficina mecânica de Matosinhos, onde trabalhou desde os 20 anos. Ricardo tinha sido o melhor mecânico do bairro, um homem que podia diagnosticar o problema de um motor só de ouvir. Aos 37 anos, tinha seu próprio negócio, uma clientela fiel e uma vida que, embora modesta, era feliz. Então chegou Mariana. Ele a conheceu quando ela trouxe seu velho Renault à oficina. Ricardo passou 3 semanas reconstruindo o carro e, nesse tempo, se apaixonou por aquela professora do ensino fundamental que sorria como se o mundo não tivesse problemas. Casaram 9 meses depois. Carolina nasceu 1 ano depois. Uma menina com os olhos verdes da mãe e a teimosia do pai. Ricardo pensou que sua vida estava completa, mas a vida tem formas cruéis de nos lembrar que a felicidade é emprestada. O diagnóstico chegou quando Carolina tinha 7 anos, uma cardiopatia congênita que os médicos não detectaram ao nascer. A menina precisaria de uma cirurgia complexa, um procedimento que só era realizado em 3 hospitais da Europa. O custo, 195.000 euros, que o sistema de saúde não cobria completamente. Ricardo vendeu a oficina, vendeu o carro, vendeu tudo que tinha valor em casa, juntou 85 mil euros, mas não era suficiente. Enquanto isso, Mariana afundava numa depressão que os médicos não conseguiam tratar. Passava os dias olhando pela janela, incapaz de cuidar de Carolina, incapaz de sair da cama. Numa manhã de novembro, Ricardo acordou e encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Mariana tinha ido embora. Não aguentava mais, dizia. Não era forte o suficiente. Pedia perdão, mas não conseguia ficar para ver a filha morrer. Ricardo leu aquele bilhete 3 vezes. Depois o guardou numa gaveta, acordou Carolina, preparou o café da manhã e a levou para a escola como se nada tivesse acontecido. Porque é isso que os pais fazem. Seguem em frente mesmo quando o mundo desmorona ao redor. Os meses seguintes foram os mais difíceis da sua vida. Trabalhava de dia como entregador, à noite como vigilante. Dormia 4 horas quando conseguia. Comia o que sobrava do prato da filha. Cada euro que ganhava ia para uma conta poupança que crescia devagar demais, enquanto o coração de Carolina enfraquecia rápido demais. Foi seu irmão Tiago quem falou do emprego na Cardoso Technologies, diretor de operações logísticas, um salário que em 2 anos permitiria pagar a cirurgia. Tiago trabalhava como porteiro no prédio onde ficava a sede da empresa. Tinha ouvido que procuravam alguém com experiência em gestão de equipes e resolução de problemas. Ricardo quase riu quando ouviu. Ele era um mecânico de Matosinhos com curso técnico.
Não tinha diploma universitário, não tinha experiência corporativa, não tinha nada para oferecer a uma empresa que faturava 3,2 bilhões por ano. Mas Tiago insistiu. Disse que conseguiu colocá-lo na lista de candidatos, que tinha uma entrevista na segunda às 10 da manhã. Ricardo passou o fim de semana se preparando. Leu tudo o que pôde sobre a empresa, sobre logística, sobre gestão empresarial, treinou respostas em frente ao espelho do banheiro enquanto Carolina dormia. Comprou aquele terno no brechó da Ribeira, o único que encontrou do seu tamanho por menos de 30 euros. Na segunda de manhã deixou Carolina com a mãe, a avó, que veio de Braga para ajudar, e pegou o metro para o centro do porto. Enquanto o vagão balançava entre as estações, Ricardo olhava seu reflexo na janela escura e se perguntava o que diabos um mecânico de bairro estava fazendo numa entrevista com a mulher mais poderosa de Portugal. Era como uma piada sem graça, que ninguém acharia engraçada. Não sabia que aquele dia sua vida estava prestes a mudar para sempre. Helena Cardoso construiu seu império do zero, ou pelo menos era o que diziam as revistas de negócios. Seu pai fundou uma pequena empresa de software no Porto nos anos 90, quando morreu de infarto aos 55 anos. Helena tinha 28 anos e um mestrado em administração. 18 anos depois, Cardoso Technologies era líder europeia em soluções de inteligência artificial. Tinham escritórios em 15 países, 4.500 funcionários e contratos com governos de meia Europa. Helena apareceu na lista da Forbes durante 9 anos consecutivos. O que as revistas não contavam era o preço que ela pagou. Um casamento fracassado, um relacionamento distante com o filho de 14 anos, uma solidão profunda que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. Naquela manhã de segunda, Helena estava sentada na cabeceira da mesa de reuniões, ouvindo os candidatos para o cargo de diretor de operações logísticas. Era um cargo importante, o terceiro que tentavam preencher em 9 meses. Os 2 diretores anteriores duraram menos de 120 dias, incapazes de lidar com a pressão, a complexidade, as exigências de uma empresa que crescia mais rápido do que qualquer um conseguia acompanhar. Os candidatos daquela manhã eram os típicos que via sempre. Executivos com currículos impecáveis, ternos de 3.500 euros e respostas ensaiadas que pareciam copiadas do mesmo manual de entrevistas. Falavam de sinergias, de otimização de processos, de liderança transformacional. Diziam exatamente o que pensavam que ela queria ouvir, sem um pingo de autenticidade. Helena estava prestes a encerrar a jornada quando sua assistente passou o último currículo do dia. Ricardo Tavares, 37 anos, formação técnica em mecânica, experiência, proprietário de oficina mecânica durante 13 anos, entregador, vigilante, nenhuma experiência corporativa, nenhum diploma universitário, nenhuma razão lógica para estar naquela lista de candidatos. Helena olhou para seu diretor de recursos humanos com a sobrancelha levantada. O homem deu de ombros nervosamente e murmurou algo sobre diversidade de perfis. Helena suspirou, mas decidiu seguir em frente. Aprendeu há muito tempo que currículos não contam toda a história. Quando Ricardo Tavares entrou na sala, Helena soube imediatamente. Aquele homem não pertencia àquele mundo. Seu terno era claramente de segunda mão. Seus sapatos estavam gastos e caminhava com a rigidez de alguém que não sabe onde colocar as mãos. Mas havia algo em seus olhos, uma determinação feroz, misturada com uma vulnerabilidade que Helena não viu em nenhum dos outros candidatos. A entrevista começou mal e foi piorando. Ricardo gaguejava ao responder. Se perdia em explicações técnicas sobre motores que ninguém perguntou. E quando pediram que descrevesse seu estilo de liderança, ficou em branco por quase 35 segundos.
Os diretores ao redor da mesa trocavam olhares de desconforto. Helena podia sentir a impaciência deles, o desejo de terminar com aquela perda de tempo e passar para o próximo candidato mais qualificado que tinham marcado para a tarde. Então, o celular de Ricardo tocou. O toque era diferente, mais urgente, como um alarme. Helena viu a cor sumir do rosto daquele homem enquanto olhava a tela. Viu suas mãos tremerem quando recusou a chamada. Viu como tentou continuar respondendo à próxima pergunta enquanto o celular voltava a tocar. Na terceira chamada, Ricardo se levantou da cadeira, olhou Helena diretamente nos olhos, algo que nenhum outro candidato havia feito na manhã toda, e disse 3 palavras que mudaram tudo. Preciso ir embora. Não pediu desculpas, não deu explicações. Simplesmente se virou e caminhou até a porta, deixando para trás sua pasta com o currículo, sua chance de conseguir o emprego e 6 executivos que olhavam para ele como se tivesse enlouquecido. Helena Cardoso não lembrava a última vez que alguém virou as costas para ela. Não lembrava a última vez que alguém escolheu algo acima de uma oportunidade de trabalhar com ela, e não lembrava a última vez que sentiu tanta curiosidade por outro ser humano. Levantou da cadeira antes de perceber o que estava fazendo. Ignorou os olhares surpresos de seus diretores e correu atrás de Ricardo Tavares. Helena o alcançou no corredor quando as portas do elevador estavam se fechando. Colocou a mão entre as folhas metálicas, um gesto que sua equipe de segurança consideraria loucura, e as portas se abriram novamente. Ricardo olhou para ela com uma mistura de confusão e algo parecido com pânico. Estava com o celular colado na orelha e falava em voz baixa, rápida, com alguém do outro lado da linha. Helena ouviu palavras soltas: hospital, estável, exames. Não se mexa. Quando desligou, Ricardo olhou para ela como se tivesse acabado de lembrar onde estava e quem era a mulher à sua frente. Helena não disse nada, apenas entrou no elevador e apertou o botão do estacionamento. Ricardo abriu a boca para protestar, mas ela cortou com um gesto da mão. A viagem no elevador durou 45 andares de silêncio. Quando as portas se abriram no estacionamento subterrâneo, Helena caminhou direto para seu carro, um Mercedes preto que custava mais que tudo o que Ricardo ganhou nos últimos 8 anos. Ele a seguiu porque não sabia o que mais fazer. Durante o trajeto até o hospital, Ricardo falou, não porque quisesse, mas porque Helena fez perguntas que ninguém lhe fez em muito tempo. Perguntas que iam além do currículo, além das competências profissionais, além de tudo que importava numa entrevista de emprego normal. Perguntou sobre Carolina, sobre a doença, sobre o custo da cirurgia, sobre os meses de luta para juntar o dinheiro. Perguntou sobre Mariana, sobre o bilhete na mesa da cozinha, sobre as noites que Ricardo passou chorando no banheiro para que a filha não ouvisse. Perguntou sobre a oficina, sobre os clientes que tratava como família, sobre a decisão de vender tudo para tentar salvar a filha. Ricardo não entendia por que estava contando tudo aquilo para uma desconhecida. Talvez fosse o cansaço de anos sem dormir direito. Talvez fosse o alívio de finalmente falar com alguém que não o olhava com pena. Talvez fosse simplesmente que Helena Cardoso, apesar de todo o seu poder e dinheiro, o escutava como se o que ele dizia importasse de verdade. Quando chegaram ao Hospital de São João, Ricardo pulou do carro antes que parasse completamente. Helena o viu correr para a entrada da emergência e desaparecer pelas portas automáticas. Ficou sentada no carro por vários minutos, pensando em tudo que ouviu. Pensando naquele homem que sacrificou tudo pela filha, pensando na ironia de que ela, que tinha dinheiro suficiente para comprar um hospital inteiro, não conseguiu salvar o próprio casamento, nem construir um relacionamento de verdade com o filho. Então, tomou uma decisão que surpreenderia todos que a conheciam. 3 dias depois daquela entrevista fracassada, Ricardo recebeu uma ligação do departamento financeiro do Hospital de São João. A dívida pendente de 110 mil euros pelo tratamento de Carolina havia sido quitada.
A cirurgia estava marcada para a semana seguinte com o melhor cirurgião cardiovascular de Portugal, um médico que normalmente tinha lista de espera de 3 anos. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Ricardo pensou que era um erro. Ligou para o hospital uma dúzia de vezes. Falou com supervisores, com administradores, com qualquer um que pudesse explicar o que estava acontecendo. Todos diziam a mesma coisa. Uma doação anônima cobriu todas as despesas. Não foi difícil adivinhar quem estava por trás. Encontrar o contato de Helena Cardoso foi mais complicado. Seu irmão Tiago não tinha o número direto, só o da central da empresa, onde uma recepcionista muito simpática explicou que a senhora Cardoso não aceitava ligações de pessoas que não estivessem na agenda. Então Ricardo fez a única coisa que pensou. Foi ao prédio da Torre Oriente, se plantou na recepção do saguão e disse que não sairia dali até poder falar com ela. Esperou 8 horas. Os seguranças olhavam para ele com desconfiança. A recepcionista ligou várias vezes para alguém, provavelmente perguntando se deviam expulsá-lo, mas Ricardo não se moveu. Sentou num dos sofás de couro do saguão, com a foto de Carolina nas mãos e esperou. Às 8 da noite, quando o prédio estava quase vazio, o elevador privativo se abriu e Helena Cardoso saiu. Vestia o mesmo tipo de roupa cara que usou na entrevista, mas sua expressão era diferente, mais cansada, mais humana. Aproximou-se de Ricardo e sentou ao lado dele no sofá, ignorando os olhares da equipe de segurança. Ricardo não sabia como começar. Preparou um discurso durante as 8 horas de espera, mas agora todas as palavras tinham ido embora. Então disse a única coisa que saiu do coração. Agradeceu, não pelo dinheiro, embora isso também. Agradeceu por ter corrido atrás dele naquele dia, por tê-lo ouvido, por tê-lo tratado como uma pessoa e não como um número numa lista de candidatos. Helena ouviu em silêncio. Depois fez uma pergunta que Ricardo não esperava. Perguntou se ele ainda queria o emprego. Ricardo não entendeu. Abandonou a entrevista. Provou que não estava qualificado. Fez exatamente tudo que um candidato não deveria fazer. Mas Helena via as coisas de outra maneira. Explicou que passava 18 anos contratando pessoas com currículos perfeitos e resultados medianos. Pessoas que diziam o certo, mas não sentiam nada. Pessoas que otimizavam processos, mas não entendiam as pessoas que os executavam. O que ela viu em Ricardo era diferente. Viu um homem que se levantava todo dia e continuava lutando, mesmo que o mundo lhe desse todas as razões para desistir. Viu alguém que priorizava o importante sobre o urgente, que escolheu a filha sobre uma oportunidade de emprego. Viu autenticidade num mundo de máscaras corporativas. Isso, disse Helena, era exatamente o que precisava na empresa. Ricardo levou 3 dias para responder. Não porque duvidasse de que queria o emprego, mas porque precisava ter certeza de que Carolina ficaria bem, de que a cirurgia daria certo, de que podia se permitir pensar no futuro. A cirurgia foi um sucesso. O cirurgião disse que Carolina se recuperaria completamente, que poderia ter uma vida normal, que o coração que vinha falhando durante 9 anos finalmente estava reparado. Ricardo chorou pela primeira vez desde que Mariana foi embora. Chorou no banheiro do hospital com a porta fechada para que ninguém visse. Mas desta vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Uma semana depois começou a trabalhar na Cardoso Technologies. Os primeiros meses foram os mais difíceis da vida profissional de Ricardo. Não conhecia a linguagem corporativa, não entendia as políticas da empresa, não sabia como se comportar em reuniões onde todos pareciam falar em código. Seus colegas olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e ceticismo, o mecânico de Matosinhos que conseguiu o cargo porque a chefe perdeu a cabeça. Mas Ricardo tinha algo que nenhum deles tinha. Sabia como as coisas funcionavam no mundo real.
Quando os engenheiros projetavam sistemas logísticos perfeitos na teoria, mas impossíveis na prática, Ricardo fazia perguntas que ninguém se preocupou em fazer. Quando os fornecedores prometiam prazos que nunca iam cumprir, Ricardo sabia porque reconhecia as mesmas desculpas que dava quando sua oficina estava atrasada. Quando os funcionários do depósito reclamavam de condições que a diretoria ignorava, Ricardo os escutava porque ele foi um deles. Em 9 meses, o departamento de logística da Cardoso Technologies reduziu os prazos de entrega em 35%. Os custos de transporte caíram 18% e a satisfação dos funcionários subiu 25 pontos, algo que nenhum diretor anterior conseguiu. Helena observava tudo isso de longe, satisfeita, mas não surpresa. Apostou em Ricardo porque viu nele algo que diplomas universitários não conseguiam medir, mas o relacionamento entre eles era complicado. Ricardo se recusava a tratá-la de forma diferente só porque ela pagou a cirurgia da filha. Discordava de suas decisões quando não concordava, e uma vez até disse que ela estava errada na frente de todo o comitê de diretoria. Helena não estava acostumada a que ninguém a contrariasse. Ricardo era diferente, não tinha medo dela, e isso, embora a irritasse, também a fascinava. A amizade chegou aos poucos, um café depois de uma reunião de acionistas, uma conversa sobre os filhos enquanto esperavam um voo, um jantar num restaurante de bairro que Ricardo escolheu. Carolina conheceu Helena quando Ricardo teve que levá-la ao escritório porque a avó estava doente. A menina de 10 anos olhou para a mulher mais poderosa de Portugal e perguntou se ela queria ver seus desenhos. Helena passou 1 hora sentada no chão, olhando desenhos de princesas e dinossauros. Foi a melhor hora que passou em meses. Naquela noite, quando voltou para seu apartamento vazio na Foz, Helena percebeu algo que evitou admitir por anos. Todo o dinheiro, todo o poder, todas as conquistas profissionais não significavam nada se não tinha ninguém para compartilhar. E talvez, só talvez, um mecânico de Matozinhos estava ensinando coisas que nenhum mestrado em negócios podia ensinar. 6 anos depois daquela entrevista fracassada, Ricardo Tavares estava na mesma sala de reuniões do 45º andar da Torre Oriente, mas desta vez não vestia um terno de segunda mão nem sapatos emprestados. Desta vez estava sentado à direita de Helena Cardoso como diretor-geral de operações, o segundo cargo mais importante da empresa. Carolina tinha 14 anos e estava completamente saudável. Ia para uma escola perto da casa nova que Ricardo comprou na Boa Vista, um apartamento pequeno, mas iluminado, onde finalmente tinha um espaço para respirar. Visitava o pai no escritório 1 vez por mês e todos os funcionários a conheciam porque Helena insistia que as crianças eram bem-vindas no prédio. Mariana voltou a entrar em contato há 2 anos. Uma carta longa, cheia de desculpas, que Ricardo leu uma vez e guardou numa gaveta. Não sentia raiva, mas também não queria que voltasse à sua vida. Helena mudou também. Passava menos tempo no escritório e mais tempo com o filho, que agora tinha 20 anos e finalmente começava a conhecer a mãe de verdade. Vendeu o iate em Cascais, que nunca usava, e comprou uma casa de campo na Serra do Gerês, onde passava os fins de semana desconectada do mundo. Às vezes sozinha, às vezes com amigos que não a queriam pelo dinheiro. A amizade entre Ricardo e Helena se transformou em algo que nenhum dos dois sabia como definir. Não era romance, embora os tabloides especulassem constantemente. Era algo mais profundo, mais raro. 2 pessoas que se encontraram no momento exato em que ambos precisavam de alguém que os lembrasse quem eram de verdade. Naquela tarde, depois de uma reunião particularmente longa sobre a expansão da empresa para a América Latina, Helena pediu a Ricardo que ficasse um momento. Os outros diretores saíram, deixando-os sozinhos naquela sala de reuniões onde tudo começou. Helena tirou um envelope da gaveta da mesa. Dentro havia um documento legal que Ricardo levou vários minutos para entender.
Era uma oferta de participação na empresa, 8% da Cardoso Technologies, avaliado em 260 milhões de euros. Ricardo olhou para ela sem conseguir falar. Helena explicou que passava meses pensando no futuro. Quem lideraria a empresa quando ela não estivesse? Quem manteria os valores que tentou construir? E toda vez que pensava nessas perguntas, a resposta era a mesma. Não estava dando nada de presente, disse. Ele mereceu. Cada melhoria na logística, cada funcionário que ficou na empresa porque finalmente se sentia valorizado. Cada cliente que renovou o contrato porque o serviço melhorou. Tudo isso tinha um valor que ia muito além dos números numa planilha. Ricardo olhou o documento por um longo tempo. Pensou na oficina de Matozinhos que vendeu para pagar a cirurgia da filha. Pensou nos anos de trabalho como entregador, nas noites de vigilante, no terno de 25 euros que ainda guardava no armário como lembrança de onde veio. Depois olhou para Helena e disse que não podia aceitar, não porque não queria, mas porque aceitar esse presente mudaria algo entre eles que não queria que mudasse. Ela era sua chefe, sim, mas também era sua amiga, a pessoa que correu atrás dele quando todos os outros o teriam deixado ir, a pessoa que viu algo nele quando ele mesmo parou de ver. Isso, disse Ricardo, valia mais que qualquer porcentagem de qualquer empresa. Helena sorriu. Era a resposta que esperava, embora parte dela quisesse que ele a surpreendesse. Guardou o documento na gaveta e perguntou se ele queria jantar. Carolina estava com a avó, o filho dela estava no intercâmbio de verão e nenhum dos dois tinha pressa para voltar para casa. Foram ao mesmo restaurante de bairro, onde jantaram pela primeira vez, um lugar pequeno em Miragaia, onde serviam bolinhos de bacalhau caseiros e o vinho vinha em jarras de cerâmica. Sentaram na mesma mesa de sempre, perto da janela que dava para a rua, e conversaram sobre trabalho, sobre os filhos, sobre os erros que cometeram, sobre os sonhos que ainda faltava realizar. Conversaram como conversam as pessoas que encontraram algo raro no mundo, alguém que as conhece de verdade e gosta delas mesmo assim. Quando saíram do restaurante, já era noite. As ruas do Porto brilhavam com as luzes dos bares e dos carros, e o ar de verão era quente e suave. Ricardo olhou o céu procurando estrelas que a poluição luminosa não deixava ver. Pensou em tudo que aconteceu desde aquela manhã em que entrou na Torre Oriente com um terno de brechó e o coração cheio de medo. Pensou em como a pior entrevista da sua vida se transformou no melhor presente que recebeu. E soube que as coisas mais importantes da vida nunca aparecem nos currículos. São medidas pelas pessoas que escolhem ficar quando todos os outros vão embora. Helena correu atrás dele naquele dia e, ao fazer isso, mudou 2 vidas para sempre. Porque às vezes, só às vezes, os milagres chegam disfarçados de fracassos e a pessoa que te salva é a última que você esperava encontrar. Se esta história te lembrou que as segundas chances existem e que às vezes as portas que se fecham nos levam a caminhos melhores do que imaginamos, deixe uma marca da sua passagem com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias de esperança e redenção, pode fazer isso com um muito obrigado de coração através da função Super Obrigado. Cada gesto conta. Assim como contou a decisão de uma CEO de correr atrás de um pai desesperado.